Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu sei. Nos últimos vídeos eu tinha prometido que eu voltaria toda semana, postando vídeo todos os domingos, mas infelizmente não consegui cumprir. Eu tentei, de verdade, tentei ao máximo postar os vídeos toda semana, trazer algum conteúdo, alguma palavra, alguma coisa, mas eu falhei muito nisso, porque eu também passei por um processo em que eu não tava tendo muita intimidade com Deus, muito relacionamento com Deus, e eu cheguei a me deixar levar. Alguns amigos me incentivaram a voltar a postar. Por isso sim, eu tô aqui, eu vou postar, o meu canal continua aberto, vai continuar aberto, eu vou continuar postando vídeos. Não vou colocar data, não vou prometer nada, mas eu vou continuar postando conforme aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho entendido que o relacionamento com Deus depende sim da nossa responsabilidade, mas também depende de um relacionamento de verdade, de entrega. E confesso que nesses últimos meses eu não estava tendo tanto isso. Eu não estava buscando tanto quanto eu deveria, porque eu me deixei levar por pensamentos meus. Por isso, eu tô aqui para compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tô muito animada de estar aqui de novo, de estar aqui falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Ele tem ministrado em mim. E tem sido uma bênção estar nesse relacionamento de novo, de entrega, mas acho que a gente passa por fases e etapas com Deus e que cada etapa, cada fase é diferente, a gente entra num profundo diferente, a gente entra numa intensidade diferente, e eu tô dando glórias a Deus que agora eu tô vivendo uma nova fase, um novo projeto com Ele, uma nova etapa com ele, e ele tem sido muito bom, como sempre. Hoje eu tô aqui para falar sobre foco. Eu não sou a pessoa mais focada do mundo. Eu acho que é até por isso que Deus tá ministrando isso no meu coração. Mas Deus tem falado muito comigo onde tá o meu foco, onde tá a minha direção. Eu comecei a gravar esse vídeo de outra maneira. Eu até pensei que a palavra fosse outra, mas na verdade, mergulhando na palavra, lendo novamente tudo que eu tava pensando em falar e fazendo e refazendo, na verdade, toda a minha preparação, tanto que eu tô aqui com o meu caderninho, com a minha Bíblia, eu entendi que Deus, na verdade, queria falar outras coisas. E Ele tem ministrado muito no meu coração sobre confiança, sobre entrega, sobre rendimento, como eu já falei algumas vezes aqui no canal. Mas agora Ele tá falando comigo sobre foco. Lá em 1 Pedro 1, do 6 ao 9, diz o seguinte: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E quando eu li esse versículo, ele mexeu muito comigo e eu não estava entendendo muito bem o porquê. Tribulações a gente vai passar. A gente sabe que na Bíblia não tem nenhum versículo, infelizmente, em que Jesus ou que Deus diretamente nos prometam que nós não teremos tribulações, nós não teremos problemas, que a partir do momento que a gente aceita Deus, tá tudo certo, tá tudo perfeito, tá tudo tranquilo. Infelizmente não é assim. Tanto que tem um versículo que é o meu favorito da Bíblia, que é João 16:33, que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu nunca entendi muito ao certo por que esse versículo era o meu favorito, mas Deus foi me mostrando que, na verdade, as tribulações são necessárias. A gente muitas vezes entende a tribulação como um teste. E na verdade é realmente um teste para nos conhecermos.
Porque Deus já conhece o nosso coração, Ele sabe quem a gente é, Ele sabe como nós somos, quais são as nossas falhas, os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, no que a gente precisa melhorar, no que a gente é bom. Ele conhece a gente por inteiro. Só que nisso, a gente muitas vezes fica se prendendo aos problemas e esquece de focar nele. Deus nos permite passar por tribulações para que a gente cresça. Nenhum ser humano é perfeito. Se a gente fosse, acho que a gente nem estaria aqui na Terra. Nós estamos aqui com foco e com o objetivo de adorar a Ele. É isso. Esse é o nosso propósito. Mas a partir do momento que a gente passa por tribulações, a gente esquece muitas vezes qual é o nosso propósito e para que a gente está passando por aquilo. Tribulações vêm, momentos de dificuldade vêm, tristezas aparecem sim, porque somos seres humanos. E não é errado você sofrer, você sentir mal, você ficar triste, não é errado, porque você é um ser humano e Cristo respeita muito os nossos sentimentos. Mas o erro que nós muitas vezes cometemos é ficar questionando para Deus e muitas vezes culpabilizando Deus por tudo que a gente está passando e falando, como assim? O que eu tenho feito de errado? Olha como eu sou isso, olha como eu faço aquilo, olha, eu faço bem para as pessoas, eu isso, eu aquilo, e a gente acaba esquecendo que na verdade aquilo é para o nosso crescimento. Nem sempre a gente vai saber o porquê que a gente está passando por aquela tribulação. Nem sempre a gente vai saber o porquê que Deus está nos permitindo passar por aquilo. Mas enquanto nós tivermos o coração de filhos obedientes, em que focam nele como um Deus, um Pai, a gente entende que, na verdade, tudo aquilo é para o nosso crescimento, mas não porque nós precisamos, não porque apenas precisamos disso, mas porque Ele precisa ser adorado. Não por precisar, mas porque o nosso foco, o nosso propósito, a nossa necessidade como seres humanos é adorar a Ele, é louvar a Ele, é prostrar os nossos pés, nos prostrarmos a Ele, nos direcionarmos a Ele, direcionarmos os nossos louvores e tudo a Ele, porque Ele é santo. Os problemas vêm, passam nas nossas vidas e muitas vezes a gente quer entender, a gente fica magoado, a gente fica estressado e isso nos faz tirar o foco que é Cristo. Se a gente for pensar numa situação parecida, a própria situação de Pedro, quando ele anda sobre as águas, ele para de olhar para Cristo, ele cai. Ele começa a se afogar, ele começa a se desesperar. A nossa raiz é questionadora. A nossa raiz é controladora. A gente tem a necessidade de controlar, de querer entender, de querer segurar as coisas, mas não é sobre isso. Quando Jesus fala sobre carregarmos a nossa cruz, é sobre entender que a gente precisa morrer todos os dias para que Ele seja revelado. Mas é o morrer, não morrer no sentido de acabar a sua identidade, a sua personalidade, porque Ele respeita a nossa personalidade. Nós temos sim que melhorar, mas a partir do momento que nosso foco é Ele, a gente entende que o nosso propósito é Ele também. Quando a gente tem tribulações, é muito fácil a gente se desvincular totalmente de Deus. Muito fácil a gente simplesmente tirar o foco dele porque tá difícil, porque tá doendo, porque tá triste. Sendo que na verdade é nesse momento que a gente mais precisa dele. Nas tribulações que você tá passando, onde está o seu foco? Nas dificuldades que você tá passando, onde está o seu foco? Nas tribulações, quem tem sido o seu primeiro pensamento? E nisso eu fiquei pensando, eu fiquei
mastigando essa palavra e tentando ir a fundo, tentando entender aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, e Ele falando pra mim, onde está o seu foco? Mesmo que nada faça sentido pra você, onde está o seu foco? Seu foco está em querer saber, seu foco está em querer entender, seu foco está em querer melhorar, seu foco está em querer receber as promessas, onde está o seu foco? E às vezes a gente muitas vezes acha que porque a gente está fazendo certo, é que o nosso foco tá certo, mas na verdade não é porque a gente muitas vezes está se abstendo do mundo ou está vivendo na igreja que a gente vai estar perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. O nosso foco não tem que ser nas coisas, o nosso foco não tem que ser nas pessoas, o nosso foco não tem que ser nas promessas, o nosso foco não tem que ser nas tribulações, nos acertos, nas bênçãos. Nosso foco tem que ser Ele. Enquanto a gente não entender que Ele é o foco, a gente nunca vai estar forte o suficiente para passar por tribulações. A nossa força não vem da gente, vem dele. Mas a partir do momento que a gente deposita a nossa força nele, a nossa esperança nele, o nosso foco nele, tudo muda. E indo um pouquinho mais à frente, aqui mesmo em 1 Pedro, Pedro fala sobre o nosso propósito, que mexeu muito comigo, que eu acho que linka totalmente essa palavra. Em 1 Pedro 2,9 ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seu ministério é Jesus. O seu propósito é levar Jesus para as pessoas. O seu propósito é anunciar Jesus para as pessoas. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei as tribulações que você passa, mas eu sei que tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um motivo para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Eu realmente espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês, que Deus tenha falado com vocês assim como Ele tem falado comigo. E assim como Ele tem ministrado ao meu coração sobre o foco, sobre o propósito, eu espero realmente que vocês tenham sido tocados como eu tenho sido tocada por Ele. E tenho sido ministrada de maneira intensa e profunda por Ele, e tem sido maravilhoso. Obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu continuarei fazendo os vídeos, sim, não vou desistir. Mas que o nome de Deus seja louvado. Que não seja sobre a Sara, que não seja sobre quem está assistindo, mas que seja sobre Ele. Deus abençoe. Um grande beijo. E é isso, gente. Até o próximo.